amorosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh yeah. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. A sua música. Eu matei um urso, matei um leão. Ninguém estava vendo, mas Deus me testando. Oh my God. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Play the best songs. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Sorry. Okay. Tá chorando porque se você tem um Deus. Aqui toca o seu sucesso. Que música não para. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Atenção para o top de 3 segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. Ouça agora, programa A Última Colheita. Apresentação, Pastor Tiago Bittencourt Lopes. Não acreditarão no
aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Louvores, meditação, reflexões e a poderosa palavra de Deus. Oração forte por cura e libertação. Agora na sua web rádio, a voz dos profetas da última hora. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe os queridos e amados irmãos. Estamos entrando mais um dia abençoado na presença do Senhor. Esse é o nosso programa Última Colheita, começando agora, irmão. Eu preciso muito que tu vai compartilhando, porque nós estamos chegando aí com a palavra de Deus, com hino, com oração. Está sendo muito forte, está sendo muito forte mesmo. Coisa tremenda tem acontecido. Que Deus abençoe cada irmão que está aí pelo K e pelo F. Deus abençoe todos os irmãos que estão pela rádio, todos que estão aí sintonizados aí nessa rádio tão abençoada, Profetas da Última Hora. Este é o teu programa Última Colheita. Aqui quem fala é o pastor Tiago. Estamos aqui também com o pastor Carlos. Paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Tiago e todos os irmãos ali ouvintes sintonizados na frequência da Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora. Hoje é dia 29 do mês de abril de 2025, 10h09 da manhã, programação ao vivo. A nossos irmãos ali ouvintes, seja bem-vindo à programação. Glória a Deus. Deus abençoe Luciene Santos, Deus abençoe Marílio, Deus abençoe tua vida, presente todos aí. Deus abençoe Maria Ângela, Deus abençoe Júlio Silva, Deus abençoe Maria Reca. Quem mais está conosco aí? Quem está conosco vai entrando aí, vai falando de que cidade tu mora, de que país ou de que estado tu tá morando. Coloca aí para nós orar por você. Eduardo, Deus abençoe Eduardo Pinheiro, meu amigo aí de Colorado, um abraço, meu filho. Murilo, Deus abençoe a tua vida. Tem muita gente conosco aí, amém, irmãos? Vamos entrando e compartilhando, que Deus tem falado coisas tremendas, Deus tem feito coisas tremendas, amém? Às vezes nós estamos aí com guerras tremendas, mas o nosso Deus é tremendo. Os discípulos estavam dentro de um barco e o vento soprou, o vento foi forte e o vento soprou neles, mas só que Jesus estava vindo ao encontro deles. O vento ao contrário, tudo ao contrário, mas Jesus estava ao favor deles. Jesus vem por cima das águas e o vento empurrava os discípulos mais perto de Jesus. Então o vento não é para nos afundar, não é para nos matar. O vento é para nos levar mais para perto de Jesus que está vindo sobre as águas. E Jesus vai mudar a tua vida. Às vezes você está aí passando uma guerra espiritual, uma guerra mental, uma guerra física. O inimigo, Cláudia e Davis, Deus abençoe. Às vezes você está passando uma guerra na mente, uma guerra do subconsciente, e você parece que não vai, as tribulações têm te envolvido, mas deixa eu te deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Este vento é para te levar mais para perto de Cristo. Longe de Jesus, tu vai estar perto das drogas. Longe de Jesus, tu vai mais para perto da bebida. Longe de Jesus, tu vai mais para perto da prostituição, do adultério, da lascívia, da sensualidade, das coisas erradas. Longe de Jesus, tu vai se aproximando das coisas erradas. Mas perto de Jesus, tu vai se aproximando do amor, da paz, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, da temperança, do domínio próprio. Então fique perto de Jesus, que aí tu vai se aproximar daquilo que é do Espírito, daquilo que é bom de Deus. Tudo que é ruim Deus tira, e tudo que é bom Ele coloca, amém? Começamos com toda a força aí para falar que Jesus é bom e o inimigo não presta. Joel Silva, Deus abençoe a tua vida. Está entrando muita gente conosco, já estamos com não dá para ver aqui direito, mas já estamos aqui com 90, mais ou menos umas 100 pessoas já ao vivo conosco. Então vai entrando e compartilhando. Só começou, irmão, nem oramos ainda, mas hoje o estudo é sobre Atos dos Apóstolos, amém? Nós já estamos hoje no segundo ou no terceiro dia, não me lembro certinho. Terceiro dia, amém, do estudo do Atos dos Apóstolos. Hoje estamos no capítulo 4, amém? Eu preciso que tu vai compartilhando aí, porque Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Vamos passar já para a oração.
a oração do agradecimento, amém? Atos dos Apóstolos, irmão, ele é a extensão, eu tenho que repetir isso, é a extensão de Lucas, amém? A continuação de Lucas. Juliano Silva, Deus meu Pai do Senhor, meu querido Silvio, é o Silvio que está conosco, é Pai Senhor Silvio, Deus abençoe. É a continuação de Lucas, amém? Atos dos Apóstolos pode ser chamado atos de oração, atos do Espírito Santo, porque aqui tem muita oração e muito poder de Deus, muita graça de Deus, muito do Espírito Santo, é muito forte. Patrícia Cristiane da Silva, bom dia, pastor, Deus abençoe, a paz do Senhor, Deus abençoe. Se você quiser oração, pode colocar, pastor, que é oração. Se você quiser se comunicar e falar que quer um hino, pastor, eu quero um hino, Daniele, Deus abençoe. Brito, Deus abençoe. Paixão, Deus abençoe a tua vida. Vamos nesse momento de oração, depois da vinheta já voltamos com oração. Quer poder de Deus? Tem que ter oração. É momento de oração. Feche teus olhos nesse momento, vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, por estar aqui, poder dormir e acordar, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por tantos milagres que o Senhor tem feito. Obrigado pela salvação de almas de ontem. Obrigado por cura, obrigado por libertação, obrigado por avivamento que o Senhor está fazendo. Obrigado, Espírito Santo, por poder deitar, dormir, acordar, ter um colchão, ter uma coberta. Obrigado pela comida de todo dia que o Senhor coloca na mesa, a água, o suco, o refrigerante, que nunca deixa faltar nada. Obrigado, Espírito Santo, pelas roupas. Obrigado, Espírito Santo, por cada órgão do corpo, cada membro do corpo. Obrigado, Espírito Santo, pelo sapato. Obrigado pela meia. Obrigado, Espírito Santo, pela vida do pastor Carlos, pela vida da missionária Maria Ângela, pela vida do Henrique, pela vida do Cauã. Obrigado pela vida, Senhor, da Irene, que abriu a porta onde vai fazer culto, a família dela, a casa dela, o Igor, Pai, as meninas de ontem, Pai, toma eles nas tuas mãos, Pai. Nós precisamos de Ti mais do que nunca, Pai. Obrigado por cada vida que está entrando aqui, Senhor, através das redes sociais. Visita cada coração que está batido às vezes, Pai. Cada vida que está passando uma dificuldade na área sentimental, mental, física, financeiro, Pai. Que está tudo amarrado, às vezes travado. Destrava, meu amado, da minha alma. Destrava, Jesus Cristo de Nazareno. Nós estamos esperando em Ti, a nossa esperança é o Senhor. A nossa vida é esperar na redenção do nosso corpo, na salvação da nossa alma. Nós não queremos ficar aqui com o anticristo, Senhor. Nós queremos subir no arrebatamento da igreja. Não queremos ver, Senhor, o sofrimento, a angústia, a dor, a perseguição, tantas coisas, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai preservar nós no meio de tudo isso. Mas nós queremos, Senhor, nós estamos vendo se cumprir as profecias. Nós estamos vendo praga acima de praga acontecendo, Pai. Nós estamos vendo guerra acima de guerra acontecendo. Nós estamos vivendo tudo isso que a Bíblia fala que nós ia viver. E o Senhor falou que ia passar os céus e a terra, mas as Tuas palavras não vão te passar. Obrigado por cada capítulo da Bíblia, versículo da Bíblia. Obrigado, Senhor, de Gênesis, Apocalipse. Obrigado por toda a Bíblia, Pai. Fique conosco nessa rádio. Usa nós como um alto-falante na Tua mão. O mesmo Espírito que inspirou os apóstolos pode me inspirar para me passar a mensagem. Dá graça, Espírito Santo. Dá graça, dá graça. E traga o povo. Todo pensamento ao contrário seja repreendido, Pai. Que o povo possa ficar conosco aqui e ser impactado pelo Teu Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fernanda, Deus abençoe a tua vida. Vai entrando e compartilhando. Vamos entrando e compartilhando aí, irmãos. Às vezes não vou ver todo mundo. Sara, Deus abençoe. Glória a Deus. Quem está mais conosco aí? Vamos compartilhando. Só estamos começando, amém? Só estamos começando na palavra de Deus aqui. Oração da fé, oração do agradecimento. Eu sempre começo agradecendo. Amém? Jéssica, Deus abençoe a tua vida. Agradeça mais e peça menos. Quando você começar a agradecer mais, mais Deus vai te abençoar, mais Deus vai te fazer milagre, vai te agradecer mais ainda. E quanto mais tu agradece, mais milagre acontece. Quanto mais tu agradece, mais milagre acontece. Então agradeça muito.
Agradeça muito, que Deus vai te honrar. Vamos de hino, vamos de adoração, para nós voltar já com a palavra de Deus. Não perca de jeito nenhum. Pega a Bíblia na mão aí, pega uma caneta, pega um caderno, um papel e começa a anotar o que tu vai aprender. Porque você anotando o que você vai aprender, você não vai esquecer. Amém, Karen? Deus abençoe a tua vida. Silvana Maria de Jesus Cardoso, Deus abençoe. Em contato com a pastora Ângela. A pastora Ângela precisa conversar com a senhora. Ela passou o WhatsApp ontem, mas não conseguiu conversar, tá? Ela quer conversar com a senhora, irmã Karen. Amém. A palavra de Deus usou aquele dia, se cumpriu, pastor Tiago. Olha, apagão que deu. Glória a Deus. Eu não me lembro, cara, agora. Não tô me lembrando. Depois tu fala com mais explicação aí, tá bom? Vamos lá, irmãos. Vamos de louvor, vamos de adoração. Em nome de Jesus. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar na estrebaria. Não é o melhor lugar pra estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? E aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como o leão
verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória eu adorai. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória eu adorai. E todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Glória a Deus. Deus abençoe. A Karen está falando aqui. Deus te usou para que ia tocar na Espanha, França, Portugal. Lembra? Certinho? Eu me lembro, Karen. É verdade, irmão. Deus usou nós profecia para falar que Deus ia tocar nesses países, amém? Espanha, França e Portugal. A Karen falou que já está acontecendo. E o que Deus falou aqui na rádio. Amém? Deus é fiel, Deus é lindo. A Patrícia Cristina pediu: toca o louvor, lança sobre mim, Darete, Darete, né? Hungria. Amanhã não vai tocar, tá bom, Patrícia? Amanhã, em nome de Nós estamos Jesus. com um problema aqui na rádio, que o nosso computador está sem recepção com o equipamento interno. Mas amanhã eu vou estar adquirindo ali um equipamento que a rádio vai voltar a tocar aí os louvores aí no tempo real. A gente está de forma improvisada, mas logo a gente está tocando os louvores e atendendo os ouvintes. Amém. Deus abençoe Joyce Molinari. Deus abençoe tua vida aí conosco já. Peço oração pela minha mãe. Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar para tua mãe daqui a pouco. Amém. Depois da palavra, Ana, hoje entrou um pouquinho mais tarde, Ana. Pai Senhor, a Ana é sempre a primeira a entrar aqui. Deus abençoe, Pai Senhor, Ana. Vamos compartilhando, irmão. Vamos compartilhando aí, tá bem? E Deus vai fazendo a obra. Deus vai fazendo a obra. Neste momento nós vamos entrar, depois da vinheta, já na palavra de Deus. Vamos sem demora, porque o tempo passa, amém? E a gente tem que passar a mensagem, amém? Então vamos lá, vamos de vinheta, já voltamos com a palavra. Atos capítulo 4, pega aí, já estamos com bastante gente, vai compartilhando. Pastor, peço oração, Gisele Teres. Pastor, peço oração pelo meu casamento. Estou quase desistindo dele, é isso que tu queria falar, né, filha? Nós vamos orar pelo teu casamento, amém? Deus vai falar contigo hoje nessa mensagem, amém? Eu creio que tu não vai desistir, não. Vamos para cima, vamos vencer. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principado e potestade, amém? Logo depois da vinheta tem uma mensagem. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma... Glória a Deus. Hoje estamos em Atos, capítulo de número 4. Amém? Vou fazer um resumo rápido porque é muitos versículos, amém, irmão? Atos capítulo 4 vai até o versículo 37. Então é muitos versículos, então eu vou dar uma leitura aqui e nós vamos trazer um resumo
de Atos capítulo de número 4, onde falamos de Atos capítulo de número 3, né? Que fala acerca do paralítico que estava na porta. Muita gente está na porta, paralítico, paralisado, mas sempre tem alguém que tem uma mão para levantar quem está na porta e fazer caminhar. Amém? Sempre Deus tem uma mão que te levanta no meio da tua tribulação. Quando o paralítico de Betesda estava parado lá, 38 anos ele era paralítico. João capítulo 5, lá foi a mão de Jesus e levantou aquele paralítico. Quando Pedro estava afundando, lá foi a mão de Jesus e levantou Pedro no meio das águas. E agora o paralítico estava na Porta Formosa, no capítulo 3, e teve a mão de Pedro, que foi lá e colocou ele de pé, para ele entrar na porta. Então sempre que tu está caído, tem pessoas que vai te empurrar para te cair mais. Tem pessoas que vai te jogar no chão mais. Vai te empurrar mais para o abismo. Mas tem pessoas que têm a mão que pode te tirar do abismo. Nunca ore só para os ruins. Nunca ore só para aqueles que não prestam. Aqueles que estão longe de Deus, aqueles que são filhos do diabo, filhos das trevas, filhos da rebeldia, como a Bíblia diz. Ore para aqueles que têm mão, que pode te ajudar. Amém? Isaías 59 fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão surdos para que não possa te ouvir. Amém? Então tem a mão do Senhor ainda. Daqui a pouco eu vou... Os irmãos estão pedindo, Cláudia Lima está pedindo oração aqui. Pai do Senhor Jesus Cristo, irmão, posso, minha mãezinha Maria, amém, Isis, que uma cirurgia no mês, tá? Vamos orar agora. A paz do Senhor, irmão, peço oração para minha nenezinha, tá? Maria Lides, vai passar por uma cirurgia no mês que vem. Vamos orar sim. Vamos orar e para o casamento da Joyce, vamos orar sim, tá bom? E aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, diz assim: estando eles falando ainda ao povo, sobreveio um sacerdote, o capitão do templo, Saduceus, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinaste o povo, anunciaste em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos, e lançando mão deles, o encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. É muito forte isso. Quase 5.000 pessoas se converteram na segunda pregação. Amém? Versículo de número 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, as nações de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado, seja conhecido a vós todo, a pregação de todo o povo de Israel, que em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste são diante de vós. E a ele é a pedra que vocês rejeitaram, por vós os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos a ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informaram que eram homens sem letras e doutos, e se maravilharam que tinham conhecido que eles haviam estado com Jesus. Amém e amém. Irmão, um resumo um pouco de Atos capítulo 4, fala acerca de uma perseguição, começou a perseguição, amém? Atos capítulo 1, os discípulos estavam esperando uma promessa, ficar até Jerusalém, que é do alto, seja revestido de poder. Em Atos capítulo 2, se cumpriu a promessa, amém? E de repente, vem um som como de um vento vermelho impetuoso e encheu toda a casa, meu Deus, porque... quando vem o Espírito Santo, ele enche toda a casa, Valquíria. Enche toda a casa. Então, Valquíria, quando começa a fazer culto aí, Deus vai trazer um monte de gente aí para tua casa aí, porque o Espírito Santo falou comigo agora que quando vem o Espírito Santo, a casa toda fica cheia. Então, no capítulo 2, a casa ficou cheia, porque a promessa se cumpriu.
Chega o tempo da promessa. Chega o tempo que tu tá com medo. Chega o tempo que tu tá escondido. Mas chega o tempo da promessa. Teve um tempo que Elias ficou escondido. Mas quando ele apareceu, chegou o tempo da promessa. Teve um tempo que Davi ficou escondido. Mas quando apareceu, chegou o tempo de cumprir a promessa. Chegou um tempo que José ficou escondido. Mas chegou um tempo que ele foi governador do Egito. Então, oh meu Deus, é forte demais. Tem um tempo para todas as coisas embaixo da terra. Tem um tempo de plantar e um tempo de crescer e aparecer. Meu Deus do céu, é forte demais. No tempo da plantação é semente, ninguém vê, ninguém olha, fala não, tá só uma semente, não dá para ver nada, tá só abaixo da terra, mas tá raizando, tá crescendo, ninguém tá vendo, mas tá crescendo. Eu tô debaixo da orientação do Espírito Santo aqui, irmãos, mas tá crescendo. Uma hora que cresce, depois cresce o caule, vai aparecendo, depois cresce a folha, vai aparecendo, depois vem os galhos, vai aparecendo, depois vem os frutos e aparece. É assim a vida do ser humano. O ser humano é um sêmen. Ele entra quando a mulher tem relação com o marido, porque não pode ter relação fora do casamento, porque tudo que faz fora do casamento é do diabo, mas quando está dentro do casamento, tem relação. Vem Lucas, Deus abençoe. A criança, o sêmen entra no útero. E o que acontece? É uma semente. Depois cresce, depois a barriga cresce e depois nasce. É assim a lei da vida. A lei da vida é como uma árvore que é plantada, uma semente que é plantada. Tanto a palavra sêmen vem de semente. Amém? Que tu não sabia isso, a palavra sempre vem de semente. Então, quando começou o crescimento da igreja, pastor Carlos, começou a perseguição. Quando tu não aparece, quando a luz não aparece lá os insetos. Tu pode ver, tu apaga todas as luzes, quando tu acende a luz, vem todos os insetos lá naquela luz. Porque a luz acendeu e foi tudo apagado. Rosimar, Deus abençoe. Então, quando não aparece, ninguém vai te perseguir. Quem não é visto não é lembrado. Mas quando tu começa a aparecer, começa a perseguição a acontecer. Meu Deus do céu. Quando Abel apareceu, o menino mais novo apareceu, Caim começou a perseguir. Vou matar ele, por quê? Porque Deus desce no altar dele, não desce no meu. Aleluia. Pastor, eu estou tomando remédio para parar de cair o meu cabelo e crescer. Vamos orar para Deus dar vitória. Há tempo para todas as coisas, Juliana, é verdade. Amém? Então o que acontece? Quanto o mais novo apareceu, o mais velho ficou bravo. Vai matar o mais novo, porque o mais novo, o Deus desce no mais novo, Deus desce no altar do mais novo. Vamos perseguir ele. Por quê? Porque Abel destacou. Ah, meu Deus do céu, oh glória a Deus, aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Quanto José destacou, porque aquela capa, pastor Carlos, de muitas cores, aleluia. Primeiro, era Rubens que era para ser o líder. Era Rubens para ser o primogênito. Mas aquela capa de muitas cores, colocaram, o Jacó estava falando que José ia ser o líder. José ia ser o primogênito, o mais novo. Então, aquela capa era de várias cores. Tu olhar uma pessoa, pastor Carlos, passando na rua aí, com uma roupa toda colorida, não vai chamar atenção? Acho que a atenção vai ser a primeira, né? Primeiro, vai olhar, mostra por que ele está usando uma roupa aqui? Por que isso? Por que aquilo? Porque é destaque. Amém? Destacou. Aí o que acontece? Ele é o mais novo, agora vai ser o líder, vai ser o primogênito. A capa do pai estava sobre ele. Ele destacou. Então quando tu recebe a capa do pai, tu vai destacar. Meu Deus do céu, oh glória a Deus. Tu vai destacar. Elias tinha uma capa, destacou. Passou para Eliseu, porção dobrada. Destaque. Então o que acontece? Vamos perseguir. A igreja começou a ser perseguida em Atos 4. Amém? A igreja, quando estava escondida, ela não foi tão perseguida. Mas em Atos 4 começa a perseguição. Por quê? 3.000 almas se converteram em Atos 3. Agora 5.000 almas se converteram em Atos 4. Destaque. Eles eram só 120 homens, irmão. 380 tinha abandonado eles. Porque foi essa igrejinha aí. Pastor Carlos, isso é forte, hein? Esse culto aí, essa igrejinha aí, essa igrejinha de fundo de quintal, igual alguns estão falando aí, não vai dar em nada. Entendeu? Não vai dar em nada. Essa igreja pobre aí, de banco de madeira, essa casa aí que tu tá fazendo culto, essa área que tá fazendo culto aí, isso não vai dar em nada.
Aí quando cresceu, aí os fariseus ficaram com inveja. A inveja vem do diabo. Duas coisas, ó. O diabo e a inveja são parede meia. Pastor, o senhor sabe... Parede meia. O senhor sabe que o missionário, o evangelista, ele é taxado de rebelde. Primeira coisa, é taxado de rebelde e derrotado. Sim. Porque não fica atrás do dinheiro dos irmãos, mas fica assim atrás da alma. É verdade. Sim. E muita gente fala assim, aquilo não dá em nada. Aquilo não passa de um mês. Aí quando as pessoas veem que Deus está operando naquela área, né? Muitas vezes, naquela área daquela casa, onde tem aquelas pessoas que às vezes estão precisando de uma libertação, mas os pastorzões das grandes igrejas não têm coragem de mandar um missionário lá e nem ele não vai. Sim. Aí o que acontece? Aí eles pegam que quer matar o pequeno que está ganhando as almas. Aí começa a falar mal, começa a criticar. É bem assim, pastor. Bem assim. Quando você não aparece, mas quando você começa a destacar uma casa edificada sobre os montes, não tem como esconder. Amém? Jesus falou, uma lamparina acesa em cima de um lugar alto, não tem como esconder. No lugar da porta não tem como esconder. Quanto não tem como colocar embaixo de uma cama, ela vai aparecer, num cesto ela vai aparecer. Não tem como colocar um pano preto gigante numa cidade, sobre uma montanha, não tem como esconder. Vai ter perseguição. Perseguição do serviço, perseguição de... Irmão, conta uma ilustração, vou contar essa ilustração, pastor Carlos. Eu estou falando de Atos 4. Começou a perseguição poderosa, forte aqui em Atos 4. Conta uma ilustração que uma serpente queria tragar um vagalume. E ela queria devorar aquele vagalume. E ela ia atrás daquele vagalume, fugindo. Aí uma hora encurralou o vagalume. Quando encurralou o vagalume perguntou para ela: ô serpente, eu não faço parte da tua cadeia alimentar. Tu nem gosta de mim. Por que tu quer me tragar? Por que tu quer fazer isso comigo, que eu não faço parte da tua cadeia alimentar? Tu nem gosta, nem vai gostar do sabor que tu vai sentir na tua boca. Por que tu tá querendo fazer isso comigo? E aí a serpente falou: porque a tua luz está me incomodando. A tua luz está me incomodando. Quando a luz começa a incomodar, irmão, chega a serpente para tentar tragar. Entendeu? Chega a serpente para tentar matar. Não te preocupa com quem está te perseguindo, porque já está perseguindo. Não te preocupa quem está falando nas tuas costas, porque já está nas tuas costas. Amém? Já está nas costas. Pastor estava falando nas minhas costas. Pastor já estava falando nas tuas costas mesmo, porque está atrás, quer estar na frente. Caim queria estar no altar de Abel, só que não deu, porque no altar de Abel já estava cheio de Deus. E para invejoso não tem parte no altar. Então não te preocupa de pessoa que está saindo da igreja, de pessoa que está indo embora, porque para invejoso não tem parte no altar onde Deus está. A igreja que Deus está não aguenta, irmão. Quem procede engano não permanece dentro da minha casa. Salmo de número 1, não permanece. Então a perseguição começou. E eles perseguiram por causa do quê? Por causa da inveja. Caim perseguiu Abel, por quê? Porque era do maligno e ficou com inveja. Amém? Os irmãos de José perseguiu José por causa do quê? José destacava. E inveja. Os irmãos de Davi não queriam que Davi viesse perto, chegasse perto e não queriam que Davi fletasse gigante por causa do quê? Inveja. Saul perseguiu o Davi porque ele estava cheio de demônio. Inveja. Por que a perseguição? E com Jesus a Bíblia fala que os fariseus eram filhos do diabo e estavam com inveja de Jesus. Então a inveja e o diabo andam de parede meia, pastor, mão dada. É amiga uma do outro. Tá entendendo? Amigo. É forte isso, cara. Eu tô sentindo a glória de Deus aqui. Eita glória, pastor. Se vê, eita glória, Joyce. Tô sentindo a presença de Deus aqui. Inveja. Por que tu acha que Paulo foi perseguido? Para aquela... Não, vamos indo ainda. Tudo que é perseguição vem do diabo, vem da inveja, mano. Amém? Vem duas aí. É diabo e inveja, porque Jesus não perseguia ninguém. Os apóstolos não perseguiam ninguém. Quem persegue é invejoso. Amém? Ah, pastor, mas o que é isso? É verdade. Estou falando Bíblia para ti. A Bíblia fala em Atos 16. Vinha uma jovem. O que ela tinha no corpo? Demônio. O que ela está fazendo? Perseguindo Paulo e Silas. Amém? Perseguição.
Lá em Atos capítulo 13, tinha quem? Um homem, Bar Jesus, um falso profeta, um que estava enganando o proconsul Sérgio Paulo, e não queria que Paulo ensinasse esse proconsul, esse líder, esse político, a palavra. O que aconteceu? Ele estava perseguindo, ele estava tentando tirar Paulo do foco, mas Paulo repreendeu e ele ficou cego e o proconsul se converteu. Por quê? Porque quem tem autoridade de Deus não persegue, mas repreende o demônio. Repreende o demônio, tem que sair, ué. Então tu coloca a mão na cabeça, repreende. Se tu vê que é demônio, repreende. Se tu vê que é principado, repreende. Repreende, porque aí cai por terra. Mas e a inveja, pastor? A inveja, o que eu faço com a inveja? Estão me perseguindo por causa de inveja, o que eu faço? Vamos aprender aqui em Atos, capítulo de número 4. Aqui era inveja, irmão. Os fariseus estavam com inveja, e doendo-se muito de que ensinaste o povo, anunciasse Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos. Eles estavam com inveja, isso doeu. A inveja dói. A inveja faz a pessoa se machucar. Quem tem inveja, irmão, ele se machuca e faz os outros se machucar, porque eles estavam doendo e lançando mão deles. Aí eles pegaram eles, seguraram eles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Oh, Jesus. Tem pessoa que tem um olho tão gordo, tão inveja dos outros, que chega na casa dos outros, irmão, quando ele sai, até as plantas, irmão, até as plantas secam, os cachorros morrem, gato morre, a pessoa começa a sentir um monte de dor no corpo e não sabe por que está sentindo tanta dor no corpo. Toma cuidado com quem tu coloca na tua casa, pois essa pessoa que tu coloca na tua casa, ela quer te aprisionar. A inveja faz trazer prisão. Às vezes essa pessoa vai querer te aprisionar aqui, ó. Eles aprisionaram os discípulos por causa da inveja, irmão. Entenda uma coisa, irmãos. Aleluia. Invejoso, ele não quer o que é seu. Ele inveja o que você vive. Né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para te ver triste. O invejoso, ele não inveja o que você tem muitas vezes. Ele inveja a felicidade que tu tem. Porque às vezes ele pode ter a mesma coisa que você, mas não tem a felicidade que tu tem. Ele não tem felicidade, o sorriso que tu tem. O cabelo, até o cabelo. Às vezes você é mais sem condição do que a pessoa, mas você é feliz. Lembra aquela pessoa que tem condição? Eu conheci um homem mesmo, coitado, ele não tinha quase nada. Mas ele tinha uma alegria tão cativante que qualquer um queria ter a alegria daquele homem. Ele não via dificuldade em nada. E eu vi uma certa pessoa falar para ele: eu não tenho inveja do que você tem, eu tenho inveja do que você é, da felicidade que tu tem. Aí naquele dia eu vim analisar que a inveja das pessoas não é pelo que você tem, é pelo que você é. Glória a Deus. Misericórdia, bem assim mesmo, pastor. Eu tão olho gordo, invejoso. É verdade, Juliana. É verdade, Juliana. Nós estamos num tempo difícil. No tempo difícil, irmão. Porque a pessoa vai invejar o teu ministério. Aqui eles invejaram o ministério dos homens. Eles estavam prendendo eles. Primeiro, eles estavam prendendo os apóstolos. Por quê? Porque fizeram um milagre. Primeiro, porque estavam pregando a palavra. Estavam pregando Jesus. Irmão, nós estamos num tempo tão difícil, pastor. Ontem eu fui numa escola pregar a palavra de Deus. Fui lá levar a mensagem de Deus. Então eu estava pregando a palavra de Deus. Eu e o pastor Maico e o Cauã. Quando nós estávamos pregando a palavra de Deus lá, irmão, um monte de crianças, as crianças tudo sendo impactado pelo Espírito Santo. Eu vi lá, Deus começou a trabalhar nas crianças, assim, a presença de Deus começou a invadir as crianças. A mulher mandou nós parar e mandou nós embora lá de dentro. O diabo é sujo, ele ficou religiosidade, manda nós embora, inveja, porque Deus estava impactando as crianças. Para tudo, vocês não podem fazer isso aqui. Mas nós tínhamos falado com a diretora. Não é política, não estou tocando de lado político, mas hoje em dia, principalmente na nossa época que nós estamos vivendo, você pode olhar ali que há uma cláusula na legislação brasileira que impede a religiosidade dentro da igreja. Agora eles abriram uma porta, se o menino quiser andar no banheiro das meninas, pode. Religiosidade religião dentro da escola? Da escola não está podendo. Sim. Mas agora, se o menino quiser fazer xixi no banheiro da menina, pode. Se a menina quiser ir no banheiro do menino, pode. Então, hoje em dia nós estamos indo para um lado perigoso, pastor. Muito perigoso. Muito perigoso. E eles estão tirando. Nos Estados Unidos é obrigatória a leitura da Bíblia, pastor. O hino nacional e o hino da harpa, sabia disso? É obrigatório lá nos Estados Unidos. Deus. Mesmo assim, olha quantas tragédias que acontecem lá. Então, lá a palavra de Deus é aplicada na escola. E no Brasil, eles estão tirando, eles não querem
parte religiosa dentro das igrejas, que a religiosidade é o governo do amor, né? Sim. A religiosidade leva a pessoa ao quê? A dependência de Cristo. Sim. Ele não pode depender dele, tem que depender do governo deles. É comunista, né? É, o dragão vermelho tá aí. Nunca eles vão permitir a palavra de Deus dentro da escola. Hoje ninguém quer pagar o preço, que é sua bênção, é verdade, mas não vê o preço que tem. Isso é verdade, Juliana, a pagar, é verdade mesmo. Então, o que acontece? Nós temos que ver a nossa vitória, amém? Não só a nossa derrota, amém? Onde eles mandaram nós embora da escola, correu nós da escola, mas deixa eu falar uma coisa pra ti, eu vi a vitória, porque eu vi as crianças cantar. As crianças vieram do nosso lado e começaram a cantar, sabiam o hino, e Deus tocou nas crianças. Eu vi lá o movimento, as crianças ficaram quietinhas, e eu vi a vitória. Eles mandaram nós embora, mas uma semente foi plantada, amém? Então a inveja, irmãos, Janiel Moraes, vocês colocavam uma música de funk lá e colocavam as crianças dançar funk? Podia, entendeu? Colocasse uma música lá que não valia nada lá, pode. A música consagrada ao inferno, pode. Mas agora as coisas de Deus não pode. Eu da grade assim, da escola, e uma criança veio na igreja e falou assim: pastor, eu peguei e comecei a conversar com aquela criança, já veio segurança, mandou me afastar da grade. Eu falei, não, mas eu sou pastor, ela vai na minha igreja. Não, mas pode se afastar da grade agora. Olha. Eu fui tratado assim esses tempos atrás, na beirada de um muro de uma escola lá em São Capitão, porque a criança veio falar na grade do pastor. Então a gente não é bem quisto nas escolas. Não é bem então. Mas Deus vai ter uma maneira sempre de entrar o evangelho lá dentro. Não vai parar. Ninguém para, Deus. Ninguém para. Eu vou te ensinar aqui dentro desse Atos a jogar uma maldição no meu cabelo tá caindo. Nós vamos orar aí para parar de cair o cabelo do povo, irmão. O cabelo do povo é o véu. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11 que o cabelo da mulher é o véu da mulher, é a glória da mulher. Por isso que a mulher não pode cortar o cabelo curtinho, amém? Você corta o cabelo curtinho, não pode, amém? A Bíblia fala que a igreja de Deus não tem esse costume, tá bom? Vamos orar para parar de cair o cabelo em nome de Jesus, amém? Vamos profetizar. A Joyce é da Deus e Amor. Nós vamos profetizar. O povo da Deus e Amor tá aí, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, várias denominações, pastor, entra com nós, né? Isso é muito bom, né? Muito bom. Acabou esse negócio um pouco de placa, amém? Aqui nessa rádio acabou a placa, tá bom? Nós nunca pregamos isso, né? Nós temos uma placa e um nome que é necessário ter, né? Sim. Porque nós pregamos Cristo. Cristo é o centro dos nossos trabalhos, né, pastor? É o centro. Amém, irmão? Então, perseguição, olho gordo, inveja, vai ter para todo lado, irmão. Isso aí não é normal, mas vai ter, não tem jeito. Tá, mas nós estamos no mundo. Então as pessoas vão invejar você de tudo, irmão. Até macumbeiro, se entrar aqui na live, pastor, nós vamos tratar ele bem, ele vai se converter a Jesus. Vamos, é tudo, não tem frescura aqui não. Nós pregamos a Cristo, a salvação, a libertação, liberta o macumbeiro, o espírita, o som, liberta o católico, liberta todos. Cristo, não estamos pregando uma placa, estamos pregando Cristo no homem, porque Cristo é dentro do homem, não é fora do homem. Cristo não está numa cruz, Cristo não está no túmulo, Cristo não está numa placa, Cristo não está no gesso que é vendido, numa imagem que é vendida. Cristo está querendo entrar no coração que ele comprou, amém? Na alma que ele comprou. Tem irmãos da Índia acompanhando. Vamos orar, Rosali. O cabelo está caindo. Irmãos da Índia que estão acompanhando a programação com frequência, irmãos do Paquistão, inclusive surgiu até convite para pegar no Paquistão. Então, irmãos, o negócio é forte aqui, o negócio é forte. As pessoas do Paquistão, praticamente um país de Islã, e eles estão assistindo a programação. Nossa, é tremendo demais, irmão, é tremendo demais mesmo. Eu vi lá os vídeos do Paquistão lá na igreja que chamaram a missão da Maria Ângela para pregar. Eu vi lá muito forte mesmo, irmãos, muito forte. É tão forte que a maioria dos irmãos que estão naquele culto é mulher e criança, só percebeu? Tem alguns irmãos mais pouco no meio. Sim. E em cima do altar onde os irmãos estão, tem 2 soldados, cada um com uma AK-47 na mão para proteger os cristãos lá. Devido à perseguição que eles têm. E lotado o culto, irmão. Lotado, irmão do céu. Ó, escute isso aqui, é muito forte isso. Lá o soldado tem que andar com arma em cima do altar, os soldados são para proteger os cristãos, para os muçulmanos não matar, não acabar com tudo lá. Amém? E aqui, irmão, nós podemos ir com uma Bíblia na mão, andar, gritar no meio da rua, sair, liberdade, irmão. Meu Deus do céu, lá é lotado, irmão. Um dia eu perguntei numa igreja, num culto aqui, pastor, eu falei assim, ó, se alguém tivesse lá na esquina com uma arma pra te matar, nós estamos falando de perseguição, nós estamos em Atos 4 ainda, com uma arma pra te matar, tu veria no culto?
A pessoa falava, não. O povo da igreja falou que não ia no culto, irmão. Tivesse uma arma, uma pessoa na esquina, uma arma, falando, eu vou te matar se tu ir no culto. Eles falam que não ia no culto, porque não ama Cristo de verdade. É um amor artificial. Lá o povo ama mesmo. Tá lá, os caras tudo tem que estar armado pra proteger eles. Meu irmão me contou que glória. há tempo atrás em Moçambique, o pessoal do Boko Haram, que é um Meu Deus do céu, estava perseguindo os cristãos naquela cidade, falando, vocês não vão na igreja, nós vamos te matar. E os irmãos indo para a igreja. Onde tem, irmãos, perseguição, tem avivamento. Tem avivamento, o avivamento. As 5.000 almas que cresceu. Aí os caras do Boko Haram falaram assim para os nossos irmãos lá de Moçambique, se vocês forem para a igreja, nós vamos matar vocês. Pois eles pegaram, arrumaram e foram para a igreja. E a igreja era de palha. Eles chegaram, tocaram fogo, morreram todos, mas não saíram da presença. Oh, Espírito Santo, aleluia. Eu chorei, aleluia, aleluia. Falei, que fé. Aleluia. Eu vi uma perseguição, pastor, que aconteceu. Eles incendiaram as igrejas tudo. E o pastor voltou e falou assim, eu voltei por causa das minhas ovelhas. E o outro falou assim, eu voltei para pegar a minha Bíblia. Os caras incendiando a igreja e eles entrando para pegar a Bíblia. Porque é difícil ter Bíblia aqui. Eu voltei por causa da minha Bíblia. Eles arriscaram a vida deles para pegar a Bíblia. Só que em cima da mesa que nós estamos fazendo o programa, tem 4 Bíblias. Eles brigam por causa de uma página da Bíblia. Na Coreia do Norte, eu vi um relato de um pastor uma vez, que eles tinham achado uma página da Bíblia, de Mateus. E um lia e depois passava para o outro escondido, para que eles não vissem que eles estavam lendo a palavra. Olha só, irmãos, tem gente que luta por uma página da Bíblia. Uma página da Bíblia faz a diferença da pessoa. E tem gente que tem um monte de Bíblia em casa e não estuda e não aproveita essa palavra. Nós temos a liberdade, irmão. Temos a liberdade. O pastor está pregando sobre perseguição. Perseguição é algo terrível. E pode ver que é tão forte aqui, está tudo associado à palavra que eu estou pregando aqui. Amém? Eles prenderam os discípulos por causa que eles estavam pregando Cristo. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como curamos ele. Vocês estão interrogando nós, vocês estão prendendo nós, porque nós levantamos um paralítico, nós colocamos um paralítico de pé, um homem que está 40 anos dentro do ventre paralítico, e vocês agora estão perseguindo nós por causa de um benefício que fizemos a um homem. Irmão, aonde chega o eco humano, a soberba humana, o orgulho humano, a inveja humana, irmão? O egocentrismo humano, pastor, é algo muito, muito perigoso. Porque as pessoas atribuem o milagre de Deus para ele. Sim. A realidade, né? Não, nós somos instrumentos, né? Toda honra e toda glória é de Deus. É Jesus. É Jesus. Que ele cresça e nós desapareça, né? É lógico que Deus vai usar mesmo a gente vai ficar em evidência, porque Deus está manifestando poder e maravilha através da pessoa. Só que tem pessoas que ficam egocêntricas. Não existe pessoa que nesse dia eu estava falando disso, né? Não existe pessoas que nem eu, não. Igual a mim não existe, não. Isso não, irmão, pessoa que fizer isso, sai fora desse cara. Ele é egocêntrico. E muitas vezes, se Deus usar uma pessoa humilde, ele vai querer matar aquela pessoa, porque ele é egocêntrico. Ele fala, não, só eu posso ser usado por Deus, aqui ele não pode. Sim. Isso é o caso dos fariseus do Sinédrio contra Pedro e João. Sim. Eles queriam matar porque eles viram manifestado o Espírito Santo em Deus, e eles eram os religiosos. Eles eram os caras que tinham intimidade à vista humana com Deus. Mas na verdade, Pedro e João eram 2 coitados. Era douto, não tinha letra, tá escrito aqui, ó. Eu vou entrar ainda lá. Não sabia ler, sabia escrever, eram humildes. Eita Deus. Com certeza as vestimentas empobrecidas, e eles eram cheios de ouro e de púrpura. O que Jesus, pegando na mão de um fariseu, disse, olha, bonito por fora, mas cheio de morte por dentro. Não entram no reino, não deixam os outros entrar. Meu Deus. São impedimento, porque verdade. São religiosos. Religiosidade, irmãos, excessivamente, sistema religioso, grandes igrejas. Irmão, isso aí nunca, desde o princípio, pastor de Atos, e desde o princípio, grandes igrejas, grandes ministérios, aquelas pessoas cobertas de púrpura, de ouro. Pastor, isso aí nunca foi Deus, pastor. E outro, você pode ver que grandes igrejas sempre surge o espírito da inveja lá dentro. Sim. Um pastor tem ciúme do outro. Eu já fui de igreja grande,
Quando eu ia pregar, ficava 2, 3 atrás de mim, falando que eu escutava ele falar. Ele errou na homilética, ele errou na interpretação do texto. Há uma guerra ali dentro daquele sistema. Então Deus não aplica. Isso é um sistema farisaico. Tem igrejas grandes, cheias do Espírito Santo, cheias de homem de Deus. Tem, é lógico que tem. Mas eu vou te falar uma coisa pra ti, irmão. Eles estudam muito e param de orar. Eu oro pouco. Daqui a pouco nós vamos orar para Maria, a Ana, tá com um problema no pescoço, está subindo pro ouvido, nós vamos repreender. Joyce Gabriele, Deus abençoe. Souza, Maria Ângela, Deus abençoe. Tem um bispo aí mesmo de uma grande igreja. O que aquele homem prega? É o que nós pregamos. E é de um grande ministério brasileiro. O senhor sabe quem que é que eu estou me referindo, né? É um bispo. Mas aquele homem tem uma palavra diferente daquele sistema religioso que ele está vivendo. Ele prega para a salvação das almas. Ele prega para o arrependimento das almas. E esse é o intuito. Esse é o intuito que o Evangelho está aqui na terra ainda. Sim. É para que nós pregamos e as pessoas vão se arrepender dos seus pecados. Para que as pessoas não vão para o inferno, mas sim que as pessoas vão para o céu. Para o céu. E até esse dia eu estava assistindo um vídeo e ele falou assim: os irmãos, me perdoa, mas eu não sei pregar de outra forma. Mas tem uma notícia para te dar. Pode se acostumar que eu vou continuar pregando até a volta de Jesus. Isso é a palavra. Então, o que acontece? O confronto vai tirar de tudo o conforto. É necessário. Se tu não tiver um confronto, tu vai se acostumar que pouco é combatido, pouco é eliminado. Amém? Se tu pouco é combatido em cima do teu pecado, pouco vai ser eliminado. Nós estamos num tempo que não é combatido o pecado, então não está sendo eliminado o pecado. Mas, se quando nós pregamos e batemos contra o pecado, não contra a pessoa, é a pessoa que entra na frente do pecado e apanha, a pessoa tem que sair da frente do pecado, parar de defender o pecado e deixar o pecado apanhar e sair fora, porque arrancou o pecado, tu tira os demônios fora, o pecado sai, os demônios vão junto, mas se tu defender o pecado, os demônios vão ficar junto contigo, porque a brecha, a porta para o demônio entrar, o pecado. Então, enquanto você fala não para o pecado, Cristo vai entrar. Quando você fala sim do pecado, os demônios vão entrar. Amém? Então, guarde uma palavra no teu coração. Não deixe o pecado te dominar. Caim deixou o pecado dominar ele. Amém? O que aconteceu? A morte aconteceu. Matou o seu irmão. Amém? Então, o pecado vai querer te dominar para te matar o irmão. O pecado, a inveja, demônios vão querer entrar para te matar o teu irmão. Nós temos que ser diferente, irmão, do mundo, andar diferente, uma vida diferente, vestir diferente, falar diferente, para fazer a diferença. Se tu tá igual aos fariseus, muita gente fala, o religioso prega contra a maquiagem, prega contra a tatuagem, prega... Não. O religioso, ele persegue. Amém? O religioso, ele persegue. Quem fala a verdade para você, quem prega contra a Babilônia, amém? Prega contra o espírito de Jezabel, o espírito do Egito, quer tirar você, quer fazer você ser diferente do mundo. Esse te ama, é zeloso pela obra, mas agora que ele é igual ao mundo, amém? Ele é religioso, porque ele persegue. O religioso vai falar assim: esse cara nunca mais prega aqui, vai sair da minha igreja, tu vai pegar um câncer, eu te amaldiçoo, eu tiro a unção de ti, eu falo isso, eu falo que esse é o religioso ele quer matar, o religioso tem que ser do sinédrio, tem que ser do fariseu, se não é dos nossos, vamos matar. Mas aquele que não é religioso, aquele que é cheio do Espírito Santo, é igual Jesus. Os apóstolos chegaram, falaram para Jesus: mestre, tá vindo alguém que está expulsando demônio aí, ele está expulsando demônio, nós mandamos ele calar a boca. Aí Jesus falou: não, quem é com nós não é contra nós. Quem ajunta, ele não espalha. Amém? Mas quem espalha, ele não está conosco. Então deixa ele, não proíba ele fazer isso. Amém? Então o religioso, ele quer parar, ele quer invejar, ele quer fazer isso, ele quer parar o ministério dos outros, parar a chamada dos outros, parar o que os outros estão fazendo. Mas quem tem o Espírito Santo, não. Quem tem o Espírito Santo, ele prega contra a Babilônia.
A religião babilônica entrou no meio da religião dos cristãos, dos homens de Deus, e entrou, e tá agora o povo andando igual o povo da Babilônia, tá tudo igual. Aí o povo pensa que nós que pregamos contra a Babilônia somos invejosos, somos religiosos, mas na verdade estão sendo usados pela Jezabel para falar isso. Amém? Na realidade, para eles, nós somos rebeliados. Quem prega a verdade é rebeliado para esses grandes templos, grandes ministérios aí. Então, o que nós pregamos aqui não vai ser pregado no altar deles. Sim. Porque está confrontando o quê? O pecado. Pecado. E tudo que confronta o pecado não entra naquele altar. Não entra. Entendeu? Pastor, tem igreja por aí, nos dias de hoje, que em vez de colocar a alma para dentro, está jogando para fora. Está cheio de pessoas sem libertação. Sem libertação. O pastor da igreja não impõe as mãos sobre as ovelhas. Tem pessoas que estão ali há muitos anos cheias de demônios. Cheio de demônios. Tem que ser falado, pastor. Tem na sinagoga lá tinha um com ninguém acredita. 18 anos, entrando uma mulher com 18 anos. Ninguém tem coragem, ninguém fala sobre isso, mas nós falamos. Por isso a rádio chama Profetas da Última Hora, a voz dos profetas da última hora. Nós falamos que ninguém tem coragem de falar. Eu sei que muita gente não vai gostar de nós por isso, mas nós falamos que o que é verdade. Tem igreja grande que tem muita gente endemoniada. Tem bastante. Cheio de pombagira. Tem mulher que sai do altar, que está louvando, vai deitar na cama do adultério. Tem homem, um amante, mas não, o pecado dele não é confrontado. Por quê? Porque ele é dizimista. Entendeu, pastor? Às vezes até o pastor até sabe que aquele empresário é um adúltero, mas não, às vezes daquele empresário sair da igreja, ele perder aquele grande dízimo, não dá um cargo para ele. Coloca ele numa posição aí dentro da igreja. Meu Deus, isso é forte. Porque daí ele não vai embora, nós vamos perder o bem, o mimo financeiro. Eita Deus. É desse jeito que tá, pastor. Infelizmente não tem gente que tem coragem de falar, mas eu tenho. Se quiser me pegar na rua, pode pegar. A mulher do pastor veste uma sainha parecendo tudo, irmão. Amém? E ninguém fala nada. Pessoas doentes. Uma calça aí em cima de leg, em cima do púlpito. Irmão, isso é pombagira, isso tem que ser confrontado, isso tem que cair por terra, irmão. A cara cheia de maquiagem, nem tem o brilho do Espírito Santo mais. É artificial. Uma igreja artificial gera crente artificial. Tem que ter o brilho do Espírito Santo, se tem o brilho da maquiagem, da tatuagem, brilho disso. Estão fazendo tatuagem dentro de igreja, irmão. Estão fazendo troca de casal em motel, crentes. Eu vou falar porque o Espírito Santo está me revelando isso daqui. Isso daí é um pecado tremendo. Isso daí é um pecado abominável. Deus vai julgar os adúlteros, diz a palavra de Deus. E Deus está falando aqui que tem pessoa que está fazendo troca de casal. Deus está te avisando. Você está debaixo de uma maldição tão terrível, que Jesus voltar, você vai para o quinto dos infernos se você não parar com esse pecado. Você está no pecado da masturbação. Você está no pecado da sensualidade. O teu corpo é para mostrar para o teu esposo em quatro paredes, mulher de Deus. O teu corpo é para mostrar para o teu esposo em quatro paredes, homem de Deus. Não é para mostrar, não é parque de exposições, é jardim fechado, diz a Bíblia. Chegou o tempo, irmão, de confrontar. Ou tu é ou tu não é. Sai de cima do muro. Eu tenho ouvido isso daí do povo, de pessoas sinceras com Deus, que falam assim: ô pastor, tá na hora de falar a verdade, não tem mais na hora de passar a mão na cabeça. Te converta. Coloca a tua vida no altar. Diz pro teu filho parar de dormir com a namorada dentro da tua casa, de fumar narguilé na área da tua casa. Coloca rédea curta nesse negócio aí. O teu filho vai lá e leva a namorada para dormir dentro da casa. Mãe deixando filha lésbica dormir com a outra dentro da casa. Pai e mãe deixando filho homossexual dormir com outro homem dentro de casa. Deixando levar cerveja, bebida e colocar na geladeira. Ah, mas é aniversário, mas o Zé Pirinda tá entrando. O tranca-rua tá entrando, os demônios tá entrando dentro da tua casa. São umas 10 vezes aqui na rádio já. O irmão chegou em um dia escandalizado, porque o escândalo faz o quê? Faz aquele que está vindo desviar da presença. Sim. E o irmão chegou em mim escandalizado um dia, ele congregava em uma igreja, e ele chegou perguntando para mim: eu já vi que o senhor é um pastor muito sério, eu queria saber o que o senhor acha. Ele falou assim: eu estou numa igreja que lá o pastor ontem fez um jantar para reconciliar um casal de lésbica.
Meu Deus do Fez céu. um jantar e depois orou. Meu Deus. Uma imposição de mão para reconciliar aquele casal de lésbica a votar. Tá errado ou tá certo? Eu falei, tá errado. O que eu faço? Eu falei, sai dessa igreja. Isso daí é abominável, já tá sem visão. Falei, sai dessa igreja que o pecado imperou lá. Nós amamos você, filha. Nós te amamos mesmo, te amamos você, filho. Amém? Mas o teu pecado é abominável diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 fala: vós não sabem que os justos não herdarão o reino de Deus? Nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem os afeminados, homossexuais não vão herdar o reino de Deus? Dizendo isso, viu? Eu estou contando isso aqui como um relato de um servo de Deus. Mas nós estamos dizendo isso porque nós odiamos você, não, nós amamos você. Só que nós não concordamos com a tua prática. Tua prática é abominável. A tua prática é abominável. Se você abrir a Bíblia, você vai ver a abominação dessa prática. Romanos 1. Entendeu? Tem que ser explicado certinho para que não haja confusão, né? Sim. Confusão aí de entendimento. É. Mas nós amamos você, mas não amamos a prática do teu pecado. Nós não gostamos disso. Não podemos Nós fazer estamos isso. contra isso e nunca vamos concordar. Entendeu? Amém. Nós vamos amar você, receber você. Eu recebo pessoas aqui. Eu tenho, inclusive, umas pessoas que sempre vêm aqui na igreja. Eu trato bem, trato com um abraço, trato com carinho, mas eu não concordo com o ato que eles praticam. O pecado tem que ser tirado. O pecado é a parte podre da fruta. Amém? O pecado é a parte podre da fruta. Tirou o pecado, a parte podre da fruta, a pessoa fica bem. O livro de João 8,32 diz: conheceis a verdade vos libertará. Isso é a verdade. Pastor, eu não consigo sair dessa prática. Ouve a palavra aqui de confronto, pois aí te traz liberdade. Os apóstolos começaram perseguidos porque estavam fazendo milagre, estavam pregando a mensagem, estavam pregando Cristo, a ressurreição, estavam pregando arrependimento. Pode ver no capítulo 1, eles pregam arrependimento. Eles vão pregando sobre arrepender dessa raça e se converter dessa raça perversa e vai pregando. Verdade, não se preocupa com as almas, só com o dízimo. Só falam de dinheiro, Silvio falando aí. Amém. Eu tenho a Maria Reca falando, eu gosto só de igreja pequena. Aleluia. Amém. Tem igreja grande de Deus? Tem homem de Deus em todo lugar? Tem, irmão. É lógico que tem. Mas hoje nós estamos num tempo difícil. Você quer saber se uma igreja grande é de Deus? Vê se ela faz uma obra social. Vê se ela ajuda. Vê se ela dá cesta para quem precisa. Vê se ela ajuda os irmãos a pagar conta de água e de luz. Se a igreja não fizer isso, se a igreja não visitar, se o irmão estiver doente lá em cima da cama, eles vão lá só buscar o dízimo, irmão. Eles não vão lá fazer uma visita e uma posição de mão para aquela pessoa que passou por uma cirurgia, para aquela pessoa que está passando por um quadro de um câncer. Irmão, sai disso aí. Eu sou bem claro em dizer, sai disso aí, que isso aí não é igreja. Não é igreja, não. Eles estão sim, amontoando para si ouro, prata, mas não estão fazendo a obra. Fazendo a obra. Fazer a obra é enviar missionários, alimentar quem tem fome. O que é o papel? Vamos entrar nesse mérito, pastor? O que é o papel do dízimo e oferta? É para alimentar órfãos e viúva. Não é para enriquecer, pastor. Sabe por que a minha igreja não é igreja rica? Que nós não estamos aí num grande templo aí, estamos aqui num templo velhinho, caindo até o fogo, sabe por quê? Porque eu invisto em pessoas, não no templo físico. Em pessoas. Porque o templo físico pode estar lindo, mas como é que está o templo pessoal, os membros da igreja? Quando eu não tenho, que muitas vezes eu não tenho, o que minha esposa e eu fazemos? Nós dividimos o que nós temos. O que às vezes pedimos para o irmão que tem mais condição. Você pode ajudar o fulano de tal que está passando por aqui? Isso é ser igreja. Sim. Não pegar tudo para si, eu não estou dizendo que é errado não, tá? Entenda o que eu estou falando. Juntar tudo para si, comprar mansão, comprar carrão, comprar isso, comprar aquilo, que nem eu já passei por situações assim, já vi pessoas enriquecerem ilicitamente com o nome de Jesus e não ajudar ninguém. Não ajudar ninguém. Então vai dar problema no juízo final, irmão. E nós temos que pregar porque para ajudar essas pessoas. Nós queremos te ajudar. Nós queremos tirar você dessa. Não perca a tua alma por causa de coisa passageira. Dinheiro é papel, casa é pedra e carro é lata, meu filho. Mas a alma é eterna. Amém? A alma é eterna, Gazel Bueno. Não perca a tua alma por causa de coisas que passam. Amém? Então vamos continuar aqui. O casal, pastor, aquele pastor que recebeu aquela bênção ontem, nós ungimos a bênção deles ali, e eles estão sendo muito abençoados. Eu disse uma palavra ontem para o irmão que a lágrima desceu do olho dele. Sim. Eu falei, o senhor não está investindo em mim, o senhor está investindo na missionária, o senhor não está investindo
investindo na igreja, o Senhor está investindo nas almas. Nas almas. Com a tua fidelidade, almas estão sendo ganhas para Jesus. Glória a Deus. Pessoas estão sendo comportadas através do Espírito. Aí ele chorou. Aí eu falei para ele, sabe por que você recebeu essa bênção nas tuas mãos e vocês estão sendo abençoados? Porque todo homem e mulher fiel com Deus no lugar certo, porque tem terra que não é. Não é de Deus. Tem terra que não é fértil. Fértil. Isso é verdade. Tem lugar que a tua fidelidade é uma semente. Sim. O pastor falou aqui, semente. A tua fidelidade é uma semente. Mas se você plantar essa semente numa terra estéril, meu Deus, ela não vai germinar. Não vai germinar. Ela não vai gerar frutos. Não vai gerar fruto. Mas quando você planta essa semente em uma terra fértil, em uma terra onde tem compromisso, onde tem propósito, aquela semente vai germinar e vai gerar outras sementes. É muito forte, irmãos, muito forte. Outras sementes. Isso aqui não é papo de pastor que quer dinheiro não, viu? Isso é papo de pastor que prega a verdade. É a verdade. Então tu tem que cuidar da terra que tu planta, dízimo, oferta, até isso tu tem que cuidar aonde tá plantando. Pastor, mas tem igreja que faz muita obra social, pastor. O que acontece? Irmão, tem igreja que faz muita obra social, mas do outro lado, o que faz? Eles estragam tudo o que eles fazem com a obra social, porque do outro lado eles colocam novela imprópria. Vocês sabem o que eu estou falando? Pastor, do outro lado eles colocam sal grosso, frugida, um monte de coisa. Mas tem que tomar cuidado. É insignificante demais. Se eles colocassem tudo, não digo uma parcela, tudo, não teria ninguém com fome. Alimentaria a África. O desespero de nossos irmãos moçambicanos pedindo oferta, pastor, é uma coisa. Olha, estão passando necessidade, estão passando fome, tem criança desmaiando nas escolas, o país deles estão faminto. Por que essas grandes igrejas que se dizem missionárias, que faz esses congressos missionários, eu vou falar, se quiser me processar, processo. Faz congresso missionário, eu sei que eles fazem missão, mas é uma parcela só, pastor. Por que não dá tudo? O senhor não dá tudo na obra? Eu dou tudo na obra. Sim. Por que eles também não podem dar tudo? O que teve o cabo da Ciolo falou lá no congressão lá um dia? Hoje tira a oferta e dá tudo para a obra. Eles tiraram a oferta e deram tudo para a obra. Excomungaram o profeta. Dá pro povo, né? Eles não deram. E só ficaram bravos que o homem tocou só nessa área, né? Tocar nessa área é complicado. Hoje mudou, né? A liderança lá, graças a Deus, deu uma mudada bastante lá, né? Mas vamos para o encerramento aqui agora. Eles alimentaram com a palavra, 5.000 pessoas se converteram através da pregação de Pedro, amém? Através daquele milagre e da pregação. Quem que é essas 5.000 pessoas, irmão? Isso é tremendo, né, irmão? Porque a Bíblia fala que Jesus multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos, para 5.000 pessoas. Essas 5.000 pessoas seguiam Jesus. E agora sumiu tudo. As 5.000 pessoas tinham sumido, só ficou 120 servindo a Deus. Enquanto Pedro fez esse milagre, eu creio assim, que essas 5.000 pessoas voltaram para Jesus. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 4, fala que chegou o número a 5.000 pessoas. Eu creio que essas 5.000 pessoas voltaram para o caminho do Senhor, voltaram para a presença de Deus, porque Jesus andava 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar. Me responde aí quando Cláudia Lima diz: irmão, me responde aí quando um irmão está doente, sem condições de ir à igreja, dia de Santa Ceia, é normal deixar ele sem, ou o pastor da igreja deve levar até aquele fiel? Já há algum tempo estou com essa dúvida. Cláudia Lima, tem que levar a Santa Ceia. Aqui na igreja missionária. Só não tem que levar, às vezes tem que levar uma cesta básica. Tem que ir orar para esse irmão. Tem que pagar a água, a luz dele, se tiver condições. Aqui na nossa igreja, irmã Cláudia. Cláudia Lima. Cláudia Lima, tem uns irmãos que congregam conosco, só que eles estão passando um problema de saúde. Sim. E todo mês o presbítero Lucas, esse mês até eu enviei a ceia. O presbítero tem essa função na igreja, para quem não sabe. Tem. Ele é um auxiliar pastoral. Sim. Então, quando o pastor não pode ir a tal lugar, manda o presbítero. Sim.
E todos os meses o presbítero Lucas passa na casa de todas as pessoas doentes dando a ceia. Está certo. É correto fazer assim. Sim. O teu pastor, a igreja que tu congrega, tem que enviar. Não tem presbítero lá para levar a ceia para a irmã, se o pastor não pode ir? É, Essa é a função da igreja. essa função. Independente, eu sou assim, pastor. Independente se o irmão deu ceia, deu dízimo ou não. É lógico. Porque tem pastor que só vai mandar lá a ceia se a pessoa for dizimista. Não. Porque aí o Diego tá pagando mais que a pessoa. Você tem que enviar a ceia para as pessoas que estão doentes, acamadas, não estão podendo sair de casa, tem que enviar assim. Por isso tem os presbíteros da igreja. E se tiver condições, tem que pagar água, luz, A igreja tem que ajudar até nisso. aluguel. Se tiver condições, tem que dar cesta básica, tem que perguntar pro irmão se o irmão tá precisando de alimento, tá precisando de mistura. Tem que ajudar, irmão. A pessoa tá precisando, tem que fazer algo. Aí olha pro pastor Tiago, olha pro pastor Carlos e fala assim, mas esses caras não tem nada. Não, mas Deus nos dá tudo. Deus dá tudo pra O nós. pastor Tiago, às vezes ganhava a cesta e me dava a cesta. Um abençoa o outro. O pastor Tiago abençoa muitas pessoas, não só eu. Eu vou falar o nome de todas as pessoas que eu sei que tem abençoado o professor aqui. Nem assim, é prudente falar, mas o pastor Tiago ajuda, irmão. Eu sou um testemunha desse, ele já me ajudou. E o homem de Deus, ele tem que ser humilde. O pastor Tiago já ganhou várias cestas e ele me abençoou com cestas. Porque eu também como, pastor também come, pastor também tem dívidas, tá? Tem dívida também. Então, entendeu? Então, quando você ajuda a obra missionária verdadeira, essa ajuda que você envia para a obra missionária, para o verdadeiro missionário, isso aí vai gerar isso aí, é o que nós estamos falando. Vai gerar... eu sei que o pastor Tiago já ajudou a pagar a conta de água de pessoas, inclusive a minha, conta de luz. Isso é obra, irmão. Isso é ser missionário verdadeiro. Sim, tem mais alguém que tem mais alguma dúvida aí, irmão? Nós temos que responder, amém? Deus abençoe a Cláudia por essa pergunta, amém? Meu Deus, é forte. Todos que querem uma resposta, às vezes nós não vai ter tanto conhecimento assim, mas se eu não estiver, eu oro o Espírito Santo e leio mais a Bíblia e nós podemos passar, amém? Nós não sabemos de tudo não, irmão. Nós não sabemos de tudo não. Quem sabe de tudo é Cristo, amém? E nós só nós só colocamos uma nose nesse mundo gigante aí, ajudamos alguém, e quem ajuda alguém é por amor à alma, amém? O Atos dos Apóstolos, vamos encerrar por aqui, irmão. Isso é muito forte, porque Atos dos Apóstolos termina assim, pastor Carlos, ó, no capítulo 4 termina assim, ó. E era, versículo 32, nós tá falando tudo, nós tá pregando Atos 4 aqui. Pegou perseguição, e aqui que diz no versículo 32, é o estudo, irmão, é guiado pelo Espírito Santo, e é um coração, a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia as coisas alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas era em comum, amém? Isso é forte, não é, pastor? E os apóstolos davam grande alegria, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Eita Deus, abundante graça, irmão, é muito forte. É algo maior, não é só graça, é abundante, é algo abundante. Eles tinham milagre, prodígio, maravilha, pregação de arrependimento, pregava Cristo, pregava a ressurreição, e também eles ajudavam os órfãos e a viúva nas suas necessidades, eles davam tudo, eles se jogavam, era abundante graça, é algo abundante. Pois eu tenho caído para cantar, eu não entendi muito bem, Rosarina, não entendi muito bem. Tá bom, vamos encerrar, vamos para o encerramento. Repartiu-se cada um, e não havia, pois, entre eles necessitado algum. Olha a pergunta da Simone Lima, né? Não entendi certinho. Cláudia Lima. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-a, trazia o preço do for vendido e depositava aos pés dos apóstolos, amém? E eles faziam o quê? Pegavam para si, eles pregavam para si, pegavam tudo para eles e compravam um iate, pegavam tudo para eles e compravam uma mansão na beira da praia, pegavam tudo para eles e faziam um templo, uma igrejona bonitona de mármore e o teto 50 mil. Não, o que eles faziam? Repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um que tinha.
Amém? Eles repartiam o que nós pregou aqui, pastor Carlos. Tudo daqui. Isso é forte ou não é? Muito forte. É o capítulo 4, nós estamos pregando. O capítulo 4 nós pregou sobre a perseguição. E agora nós estamos falando sobre distribuir, ajudar. Então José, o condenado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzindo é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía uma herdade, vendendo trouxe o preço e depois representou aos pés dos apóstolos. Os apóstolos dividiram e Ananias e Safira não, Ananias e Safira roubaram uma parte e acabaram morrendo. Então quem rouba morre e quem reparte tem vida. Amém? Aleluia. Certa feita, um aluno da escola dominical me fez essa pergunta, pastor. Mas espera aí, os bens não eram deles, mas como assim eles morreram? Né? Mas eles não morreram porque eles não deram todos os bens, eles morreram porque eles mentiram para o Espírito Santo. Mentira, encheu o coração deles de mentira. Encheu o coração deles de mentira. Eu achei cheio de demônios. Eles queriam enganar o quê? Eles acharam que estavam enganando Pedro. Eles acharam que estavam enganando o apóstolo. Né? Porque o coração deles estava cheio de demônios. Então eles esconderam parte daquela venda, porque era depositado tudo no pé dos apóstolos para que houvesse ali, todos estivessem. Era uma comunhão dos irmãos, né? Sim. E eles mentiram, acharam que estavam mentindo para Pedro, mas estavam mentindo para Deus. Vai mentir para Deus. O Espírito Santo, irmão, você não engana. Porque no momento que você está tentando esconder, às vezes, do pastor, do homem da terra, o Espírito Santo está vendo tudo. Tá vendo tudo? Juliana Silvio, pastor, é certo pessoa dar dízimo e passar dificuldade? Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. O certo é o pastor fazer isso, né? É difícil algum pastor fazer isso, mas eu já vi pastor fazer isso. O homem de Deus tem essa visão. Eu já vi mesmo, eu podia até falar o nome do pastor aqui, porque eu conheci pastor de Deus que fazia isso. Trazia o dízimo e a pessoa estava com dificuldade. O pastor, eu estou passando isso. O pastor abençoava o dízimo, orava, abençoava e devolvia para a pessoa. Já aconteceu comigo. Devolvia para a pessoa. Aconteceu comigo na cidade de Agapitão, uma irmã veio me trazer o dízimo para a igreja. Eu estava ali em outro ministério e o pastor presidente era muito rigoroso agora de dízimo. Vieram trazer nas minhas mãos o dízimo, a irmã veio trazer o dízimo, só que na hora que ela entregou o dízimo, ela falou: pastor, eu estou sendo fiel, mas o meu gás acabou. Eita Deus. No momento que eu peguei o envelope do dízimo na mão, Deus falou: devolve para ela comprar o gás. Eu abençoei o dízimo dela e devolvi. O certo é isso. Susto. A mulher levou um susto. Mas não, pastor, mas é o dízimo. Eu falei: não, filha, teu dízimo, a tua fidelidade está em dia. Mas agora o Senhor mandou devolver para você comprar o teu gás. E ela comprou gás, pastor. Aleluia. E ficou com isso na mente. O pastor tem que pegar o dízimo, mas se o irmão tiver dificuldade, ele tem que pegar, abençoar o dízimo e devolver o dízimo para a pessoa. Sim. Aí o que você está fazendo? Oh, Jesus. Você está sendo justo, verdadeiro. Jesus, isso daqui é muito forte, irmão. Muito forte isso. Esse é o certo, amém, irmãos? A pessoa está com dificuldade, dá o dízimo. Agora, seria justo eu pegar o dízimo, mandar para a sede. Não tenho vergonha de falar isso, não. Sim. Sabendo que a irmã não ia ter gás para fazer a comida do Isso é um pecado tremendo. Faz 2 anos que dou o meu dízimo e nunca passei necessidade. Tem hora que aperta, mas Deus sempre honra agora. Nunca me faltou nada. Mas quando eu não dava meu dízimo, faltava, olha, testemunho de dízimo aqui, tudo. E passava necessidade. A Gazé que trouxe o dízimo ontem, né? Anteontem, né? Foi. A Gazé aqui já tá falando que nunca passa necessidade por causa do dízimo. A fidelidade é tremenda, amém, irmãos? Isso é tremendo demais. O sacerdote, tem gente que acha que ser pastor é só ter um título, uma carteirinha e abrir uma igreja e ficar no altar. Não, pastor é muito mais do que isso, irmãos. Muito mais que isso. Pastor tem sensibilidade, viu? O Espírito Santo dá sensibilidade ao homem de Deus. Sim. Então, como que eu poderia pegar aquele dízimo daquela irmã, colocar no caixa da igreja, mandar para o pastor que falou para mim que comprava de 5 quilos de carne por vez? Eita, Jesus. E a irmã, coitadinha, sem gás. Os filhos. Eu estaria sendo justo, pastor? Não estaria nada. Deus iria cobrar de quem? Cobrar de ti. Cobrar de mim. Isso daí tá doendo minha alma. Oi, Deus, eu tô sentindo a graça de Deus aqui, pastor. E tem homens de Deus ainda, verdadeiro, irmão.
Não está nada perdido. Não está nada perdido, amém? Está faltando gás na tua casa, amém? E tu está entregando o dízimo e teu pastor sabe disso e está pegando o dízimo. É a mesma coisa da pessoa ter uma conta de água, a luz, se apagar a luz, a pessoa até se vira. Sim. Mas sem água em casa é uma coisa horrível. Aí a pessoa vai lá entregar o dízimo e fala pro pastor, pastor, tá cortando água lá na minha casa. Aí o pastor pega o dízimo e guarda no caixa Cristo. Tá errado, pastorzão. Pastor, tem que devolver. Eu fui de uma igreja muito grande. Abençoe e devolve. Eu fui de uma igreja muito grande. No começo da minha caminhada, eu preguei nessa igreja tudo e depois o pastor batia muito em cima de mim por causa que eu pregava muito contra o pecado. E eu falei um dia no culto, tem pessoas aqui, a igreja é muito grande, tem pessoas aqui que nem sabem onde o outro mora, irmão. Nem sabe onde o outro mora. Deus não te dá um carro pensando só em você. Deus te dá um carro para trazer alguém para a igreja de chuva. Eu comecei a pregar isso. Deus não te dá bem materiais pensando só no teu umbigo. Deus te dá comida para te repartir com o próximo. E comecei a pregar a mensagem, pastor do céu. E foi a última mensagem que eu preguei lá. Eu não me lembro se foi a última mensagem. Depois nunca mais me deixaram pregar. Mas deixa eu te falar uma coisa para ti. Tinha uma irmã lá, pastor, passando dificuldade, necessidade. Pastor, só o dízimo de um só lá era 10 mil reais. Só um. Irmão, quando eu entrava naquela igreja, ele só fazia construir casa pastoral, e construir, e tinha uma mulher lá passando necessidade. Eu fui falar com eles, falei assim, irmão, pastor, tá uma irmã assim, passando dificuldade. Tinha uma lá, pastor, que o menino tinha que tomar um remédio, o menino tava morrendo, pastor, morrendo, tinha que tomar um remédio, que era trazido de Curitiba. Eu pegava com uma bicicleta velha, eu ia lá, dava todo o meu salário, falava assim, toma aqui, filha, faz alguma coisa, compra esse remédio para ele estava morrendo, e a igreja, pastor, com milhares de dinheiro para todo lá, só carro importado, não ajudava aquela irmã com uma criança, com um menino paralítico, pastor, o nome dele era Tiago. Era nome Tiago, mesmo meu, paralítico, em cima de uma cama, e ela falava assim, eu não aguento mais ver meu filho morrer, o filho dela morrendo. Eu me lembrei disso tudo agora. E ninguém pagava o remédio daquela criança. E depois você fala que nós estamos atacando... E agora vocês falam que nós não temos amor. Olha aí, né? Tá bom, nós não estamos atacando não, irmão, nós estamos falando o que acontece. A verdade nua e crua, que ninguém tem coragem de falar. Os profetas da última hora falam. Você que não ajuda o teu próximo, que vê o teu próximo morrer, não ajuda, você é pior que o infiel, você negou a fé. Se você não honra pai e mãe, você é pior que o infiel, você negou a fé. Diz a Bíblia de Deus. Como eu gostaria de dar, tem mais pessoas aqui falando, como eu gostaria de dar muito à casa do Senhor, amém? Ainda pouco o meu dízimo, Deus vai te honrar, Grazé, por causa disso. É poucas pessoas que têm o coração na obra assim. Deixa eu falar pra ti. Sabe o que aconteceu, pastor? Não é, pastor, a quantidade, o tamanho do dízimo, mas sim, a fidelidade. Pode ser 10 reais, pastor, se for todo mês aquela fidelidade, Deus vai prosperar aquela pessoa. Se é fiel no pouco, no muito, o Senhor vai te colocar. Deus quer ver a tua fidelidade. Não importa, 5 reais, 1 real. Deus vai honrar aquela pessoa, eu creio assim. Ser fiel no pouco, no muito, eu vou te colocar. Pastor isso, pastor aqui, tem aqui. Olha aí, irmão, a Juliana e o Silvio falando. Para nós encerrar agora, porque o meu horário já foi, deixa eu falar uma coisa para ti. Pastor, aí eu comecei a orar, pastor, para aquela criança. Eu não sabia o que ia fazer. Eu comecei a orar. Eu dava lá, eu ia lá e ajudava, e pegava e ajudava. E Deus levantou aquele menino começou a caminhar. Glória a Deus. Me telefonaram, eu vim do Rio Grande do Sul de missão que eu tava, e me telefonaram dentro do ônibus e falaram assim, pastor Tiago, aleluia, o Tiago tá caminhando. Glória a Deus. Ele era Deus do ventre, ele andava assim, sabe? Ele começou a caminhar assim, saiu caminhando. Glória a Deus. Deus deu a cura para aquele menino caminhou, e eu tô muito feliz de me lembrar desse testemunho, muito triste de lembrar o que aconteceu naquela igreja muito grande. Hoje em dia, graças a Deus, aquele pastor já saiu, porque ele é um bom, entre aspas, é um bom construtor. Bom construtor, mas não... péssimo pastor. Um péssimo pastor de ajudar as pessoas e amar as pessoas. Tem gente que é um bom construtor de igreja, né? Eu não sei tem uma igreja que foi mais linda e constrói outra nova. É um bom construtor, mas como pastor tá uma negação. Olha, a Maria Ângela perguntando aqui, quanto a pessoa precisa de alimento, precisa de remédio, o certo, todos os irmãos da igreja têm que ajudar. Se os irmãos da igreja não ajudar,
e dar só o dízimo. Eles não ajudaram, não dar só o dízimo. Eles não quiseram ajudar, eles não têm essa visão. Eles têm a visão só de dar o dízimo, porque tem uns que têm a visão só de dar o dízimo. Isso também é bem errado, irmão, muito errado. Tá entendendo? Tu tem que ajudar se tá precisando. Aqui não, eles não estavam falando eu sou o dízimo, aqui eles estavam dando tudo para ajudar todo mundo. Tá entendendo? Eu dei meu dízimo, aí eu não vou ajudar, não. Não vou ajudar, tá errado. Entendeu? Mas se eles têm a sua visão, eu já dou o dízimo, tem que ajudar com dízimo, aí o pastor tem que ir ajudar essa pessoa com alimento e com remédio. Mas agora, se eles tiverem a visão que não é só dízimo, que tem que ajudar mesmo, que tem que dar, aí é diferente. Aí tu fala com todos os irmãos e ajuda. Se o pastor não tem a visão também de dar, vocês se reúnem e ajuda. Amém? Porque tem pastor que não é pastor também. Tem título de pastor. É lobo devorador. Lobo devorador. Irmãos, vamos encerrar agora aqui. Amém? Então a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, foi perseguido, mas continuava pregando a palavra com ousadia. A oração era tão fervorosa, os sinais, prodígios e maravilha acontecia, que a oração estremeceu o lugar. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra. Então, só no capítulo 4 aqui teve palavra, perseguição, teve oração, ousadia, prodígio, maravilha e também teve contribuição. Eles dividiam o que eles tinham alegria no espírito, era um só coração, baiano, Deus abençoe, era só um amor, a alma, eles eram um corpo só, eles não tinham divisão, um corpo só. Amém? O que nós estamos ensinando aqui para vocês, irmão, é algo extraordinário. Por quê? Porque o que era deles não era só deles, era dos outros também. Ninguém falava, pastor Carlos, aquele terno lá é meu, aquela gravata lá é minha, aquele carro lá é meu. Ninguém falava isso, irmão. Trazendo para os dias de hoje, né? Ninguém falava lá, o pastor, aquela herdade, ou o apóstolo Pedro, aquilo de lá é meu, tu não podia tocar. O apóstolo João, aquele de lá era meu, tu não podia tocar. Ninguém falava isso, irmão. Não havia propriedades, né? Não havia divisão em nada. Amém? Era uma alma só, um coração só, a alma daqueles que criam, irmão. Então, ontem o pastor Mike me telefonou e falando comigo, né? Eu falei, pastor Mike, o que eu tenho que eu vou repartir contigo? Amém? Porque ninguém pode falar isso é meu, aquilo outro, se viver o evangelho. Se viver o evangelho. Se tu é o espírito do jovem rico, tu vai largar tudo. Vai largar Jesus, vai largar os mandamentos, vai largar o amor ao próximo, vai largar tudo. Esse é o espírito do jovem rico da Bíblia. Ele largou Jesus falando sozinho. Porque Jesus falou, tu sabe os mandamentos, você respeita os mandamentos, não terá, não matará, não furtará, não honra teu pai e tua mãe, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele largou tudo. Ele falou, o quê? Eu tudo tenho, eu tenho isso. Eu amo meu próximo, eu honro o pai, eu honro mãe, e tal. Ele falou com a boca, mas no coração dele ele não vivia, porque Jesus falou, dá tudo que tu tem aos pobres, vem me segue, tem um tesouro no céu. Jesus testou a alma dele, testou o espírito dele, mas Jesus mandou ele dar tudo para os pobres mesmo. Só que ele não teve coragem, largou Jesus, largou os mandamentos e foi ficar com o dinheiro dele. Esse é o espírito do jovem rico, mas o espírito dos apóstolos é diferente. Aqui no computador da rádio, pastor, aquele que a irmã Karen se referia lá, blackout de energia em Portugal e na Espanha. A Europa foi atingida por um grande apagão de energia. Ficou todos esses dois países inteiros sem energia elétrica. Aquilo que o senhor havia profetizado aconteceu em Portugal e na Espanha, pastor. É verdade. Amém. Deus fala ainda, mano, na terra. Deus ainda usa profeta. Verdade, pastor. Se todas as igrejas ajudassem muito, não passava fome. Porque tem muita igreja rica. É verdade. A igreja de Laodiceia é essa, irmão. Essa é a igreja de Laodiceia. É rica para a aparência, mas pobre. Pobre no ajudar no espírito. Vamos num louvor rápido. Dá para um louvor rápido aí, pastor? A igreja de Filadélfia era o contrário, né? De Laodiceia. A igreja de Filadélfia, ela era pobre, porque tudo que ela tinha, ela dividia entre si. A igreja de Esmirna, essa daí. Essa daí é verdade. Eles é o pobre. Filadélfia também. Filadélfia é na pouca força, né? A igreja de Esmirna era pobre. E a igreja de Filadélfia era pobre também, tinha pouca força. Mas para Cristo, eles não negavam. Para Cristo, eles eram ricos. Por quê? Porque
ajudava. Então o rico é aquele que ajuda, o rico é aquele que contribui. O rico não é aquele que tem dinheiro. Para Cristo não, para Jesus não. Para Jesus isso é pobre, miserável, segue nu. É tudo ao contrário, irmão. Rico para Cristo é quem ajuda, quem ama, quem cuida das pessoas. Amém? Vamos de louvor neste momento e já voltamos com a oração. Já compartilhou? Estamos mais aí, estamos com muita gente. Parece que está recuperando aqui, pastor. Tem algum negócio aqui, né? Não tem nada a ver. Um negócio vermelho em cima, escrito. Amém, irmãos? Então, estamos quase com 600 pessoas. Vamos compartilhando. Estamos também no K e no F. Amém? Estamos com muita gente. Deus abençoe o pessoal da rádio. Deus abençoe. Vamos de louvor e já voltamos com a oração. Em nome de Jesus. Amém? Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo: por que você está abatida, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus, e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas,
me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei um compositor. Oh, glória! Deus está aqui, irmão. Estou sentindo a graça de Deus aqui. O louvor é misterioso, ele entrou sozinho aqui. Ele entrou sozinho, mas é Deus falando com alguém aqui. Jesus está falando contigo assim: amo você. Jesus está falando contigo aí, ó. Filho, amo você. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Amo você, meu filho amado. Amo. Amo você. Receba o amor do Senhor aí. Receba o carinho do Espírito Santo agora. Receba o cuidado do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o amor do Senhor aí. Amo você, meu filho, meu filho. Amo você. Ele te ama, ele te ama, ele te ama, ele te ama, Jesus te ama. Se tu soubesse o amor de Deus, tu andava de joelho, meu filho. Santo lugar. Você estava entregue ao teu dom, ao teu chamado. Jesus quer chamar você de novo para voltar ao primeiro amor, a primeira essência, voltar a ter experiência com Deus. O que tu tá ganhando com esse mundo, rapaz? O que tu tá ganhando com esse mundo, mulher de Deus? O que tu tá ganhando? Me fala, tu tá perdendo tempo, dinheiro, saúde, perdendo a vida, andando com pessoa errada, indo pro caminho errado e indo pro abismo, pro inferno. Porque se tu morrer desse jeito, tu vai perder a tua salvação. O que tu tá ganhando com isso? O que tu tá ganhando? Volte, 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 filho pródigo. Volte. Amém. Vamos já oração da fé. Vamos clamar por cura e por libertação neste momento. Tem muita gente pedindo oração. Ora para a Rafaela, amém. A Nora, a Rafaela, pela meu filho Júnior. Nós vamos orar, Maria Anja. Vamos orar agora. Vamos de louvor não. Vamos de vinheta e voltamos já com a oração. É momento de oração. Feche teus olhos abaixo da tua cabeça. Senhor nosso Deus, às vezes o Senhor já está cansado de falar com alguém, Pai. E essa pessoa não responde o chamado. Não responde o chamado. Mas eu estou clamando neste momento agora. Primeiramente eu clamo, Pai, para que o Senhor coloque, Senhor, no coração dessa pessoa para voltar, Pai, fazer a tua obra. Voltar a ganhar alma, Pai, porque às vezes estão perdendo alma nas coisas erradas, perdendo vida, Senhor, que era para ganhar, Pai. E eu entro em oração pela vida desta pessoa, Pai, que pode ganhar milhares de pessoas com o dom que tem, mas está longe de Ti. Pode levar vários jovens, vários adolescentes, várias crianças ao Teu reino, mas está com um dom enterrado, o chamado enterrado. Eu profetizo, Senhor, que essa pessoa vai voltar ao primeiro amor. Vai voltar, Senhor. Nós somos igreja de Laodiceia, nós somos igreja de Esmirna, perseguido, Pai.
aos olhos do homem pobre, mas aos teus olhos rica, Pai, poderosa, Pai. Obrigado por este estudo tão abençoado. Obrigado pelas curas que já está fazendo, milagres que está acontecendo em todo lugar. Senhor, tem pessoas aqui pedindo a criança, Pai, que está com enfermidade, Pai. Pedindo, Senhor, para a nora Rafael, que está com enfermidade, Pai. Pedindo aqui para pai, para mãe, Senhor, muitas pessoas pedindo oração, Pai. Eu não consigo falar o nome de todos, Pai, mas eu peço, Senhor, que o Senhor visite cada um agora, nesse momento. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na tua presença, no nome de Jesus, em nome de Jesus nós profetizamos o nome do Salvador, do Libertador, do Transformador, daquele que cura, liberta, salva e transforma e leva para morar no céu. Esse nome que é sobre todo nome, nesse nome nós profetizamos. Não é no nome de João, nem de Paulo, nem no nome de Maria, mas o nome é aquele que ressuscitou. Os outros morreram e não ressuscitaram, mas tu está vivo para todos sempre. É no nome deste Jesus vivo, que eu estou repreendendo a morte, espírito de enfermidade, espírito da morte, pelo poder que há no sangue de Jesus, cai por terra agora. Espírito do Eixo Mirim, que faz essas crianças ficar perturbadas dentro de casa e correr e pular e deixar essa mãe nervosa, essa avó nervosa, essa família nervosa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Só espírito de acusação do inferno, demônio que está se levantando para acusar essas pessoas, para falar que essa pessoa não presta, que essa família não presta. Eu te repreendo, boca do inferno. Eu te repreendo em nome de Jesus. Senhor, faz essas pessoas dar a volta por cima, honra essas pessoas em nome de Jesus. Está concordado. Amém. Amém, amém, amém. Ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser e permitir. Esse é o teu programa, o nosso programa, A Última Colheita. Dá o testemunho dos milagres que aconteceu, porque eu sei. Volta para Jesus, faça o compromisso para Jesus. Você se afastou, volta. Deus abençoe, um abraço para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém, amém, amém. A todos um abraço. Despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar na estrebaria. Não é o melhor lugar pra estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança? Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas no Calvário.